Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Dia de sexta-feira nós estamos fazendo esses horários mais tarde, assim, à tardinha, até porque à noite não temos live dia de sexta. Muito obrigado pela audiência, vai esmagando no like. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Senhoras e senhores, moças e rapazes, o Ministério Público solicitou, nesta sexta-feira, que o Tribunal de Contas da União apure os custos da viagem do secretário especial de Cultura, Mário Frias, a Nova York. Na representação, o subprocurador Lucas Rocha Furtado classificou como extravagante a viagem do secretário e defendeu que o caso afronta o princípio da moralidade administrativa. O subprocurador também solicitou que o TCU investigue se a viagem de Frias possui razões legítimas de interesse público ou se teve como finalidade apenas interesses privados. A situação aqui narrada constitui a toda evidência desrespeito ao zelo, parcimônia, eficiência e economicidade que sempre deve orientar os gastos públicos e impõe, sem dúvida, a intervenção dessa Corte de Contas. A verdadeira extravagância, ora denunciada, resulta, sobretudo, em afronta ao princípio da moralidade administrativa prevista expressamente no caput do artigo 37 da Constituição. Não há espaço, portanto, para se falar em discricionalidade administrativa em casos tais, escreve o procurador. A gente sabe que o secretário da Cultura, Mário Frias, que é o puxa-saco do Bolsonaro, e só está nesse emprego por conta disso, porque só é ministro do Bolsonaro se puxa-saco do Bolsonaro ou grita mito. Ele fez uma viagem internacional para os Estados Unidos para se encontrar com um apoiador de Bolsonaro, um lutador. E esse apoiador de Bolsonaro, inclusive, já teve em alguns casos polêmicos sobre nazismo. Exatamente esses casos que nós estamos vivendo aqui. Ele foi gastar dinheiro público, mais de 30 mil reais numa viagem, ganhou milhares de dinheiro como diária, para fazer absolutamente nada, para puxar saco de uma família que puxa saco do Bolsonaro. Ou seja, não tem caso de governo. E o caso era de urgência, viagem de urgência. Em dezembro do ano passado, Mário Frias fez uma viagem a Nova York, ao custo total de 39 mil reais. A excursão feita entre os dias 14 e 19 de dezembro foi destinada a discutir a produção audiovisual com o lutador de jiu-jitsu brasileiro Renzo Gracie. Segundo o portal da Transparência do Governo Federal, o secretário da Cultura embarcou na companhia de seu adjunto, Hélio Ferraz. No total, a viagem custou R$ 78.200 aos cofres públicos. No portal, a ida aos Estados Unidos foi classificado como urgência, ou seja, vão gastar R$ 72 mil passeando nos Estados Unidos para quê? Enquanto tem tanta gente aqui precisando de grana, eles, torrando a grana do governo como se fosse deles. E o Jornal Nacional não perdoou. Depois da gracinha que o Mário Frias fez sobre a Lei Rouanet, mudando alguns pontos, colocando bem para baixo qualquer produção, qualquer apoio do incentivo à cultura do governo federal, ele começou a bagunçar. O Mário Frias, cantando uma musiquinha, aqui do jeito que bolsonarista faz. Eles não fazem nada pelo povo, pelo status de governo, não. Eles fazem para encher o saco dos outros. Eles fazem para aperrear a vida dos outros. E eles fazem, sobretudo, com deboche. E o que ele fez foi deboche. E o Jornal Nacional não perdoou o deboche dele e colocou com essa viagenzinha dele de gracinha que custou mais de 70 mil reais. E por conta disso, o deputado federal Túlio Gadelha acionou o Tribunal de Contas da União contra o secretário especial da Cultura, Mário Frias. O parlamentar pediu que o órgão apure supostas irregularidades nas despesas do chefe da pasta durante viagem a Nova York, que custou mais de 70 mil reais. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, em ofício, a presidente do TCU, Ana Arraes, disse: enquanto uns fazem viagens às custas do povo brasileiro, milhares de pessoas aqui estão passando fome. Artistas sem espetáculos, sem incentivos para seus projetos, lutando há 2 anos para sobreviverem da arte. Ainda mais agora, no momento de pandemia, não é? Que muitos pararam seus espetáculos, pararam
as suas artes, tudo parou, inclusive as próprias novelas pararam de serem produzidas. Quero agradecer Luciene Aguiar, que se torna membro do canal. Se você gosta desse canal, quer ajudar mensalmente, se torne membro do canal. R$ 7,99 por mês para você ajudar esse canal se tornando membro. Não é? Tem um membro e tem também o Superchat. Ou ainda, quiser mandar a mensagem para nós via Pix, mande e a gente sempre lê aqui no ar. Esse lutador de jiu-jitsu, Renzo Gracie, com quem o secretário especial da Cultura, Mário Frias, se encontrou em Nova York, gastando dinheiro público, ocupa desde 2019 o posto de embaixador do turismo do governo Jair Bolsonaro e já criou diversas polêmicas ligadas com a extrema-direita e até com o nazismo. É desse jeito, gente. Olha, o homem de Deus não se vende por qualquer importância, pregou o pastor José Wellington Bezerra da Costa, de 86 anos, que é presidente da Assembleia de Deus. Homem de negócios bem-sucedido, dono de mais de 100 empresas do ramo religioso e poderoso chefão da Assembleia de Deus, com cerca de 300 templos e 6 milhões de fiéis. Ele é pai de 3 filhos, o deputado federal Paulo Freire, a deputada estadual Marta Costa, do PSD, e a vereadora Ruth Costa. No ano passado, os 3 tiveram acesso a 25 milhões em recursos públicos. Nas eleições que disputam, foram abertamente apoiados pela Igreja do Pai, a Assembleia de Deus. O vídeo dele hoje, eu vou postar aqui um vídeo que ele prega sobre isso dentro da igreja. Eu tenho combatido muito essa prática de política dentro da igreja, de levar político para dentro da igreja. Ele tem cara de pau de levar os políticos para lá. Aliás, os 3 são filhos dele. E aí estava lá Jordi, estava mais outros alguns, todos bolsonaristas. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com grana, com dinheiro. Olha o que ele disse. Vamos acompanhar. Preciso de voto. É claro, pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba. Perfeitamente. Aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, está certo. Só que é o seguinte, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Então, amados, é uma coisa sempre muito interessante. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito, olha, você quer dinheiro, quer, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Meus amados, para evitar qualquer nuvem negra sobre o comportamento dos nossos companheiros. Aqui estão. Imagine, hein? Qualquer nuvem negra. Os nossos irmãos, e eu quero então fazer aqui um convite. Nós temos aqui alguns pastores de outros estados. Meus irmãos, trabalhem para eleger os nossos irmãos na fé. Para quê, pastor? Qual é o objetivo de eleger os teus irmãos na fé? Isso é prioridade? Já não é mais prioridade pregar o evangelho de Jesus, né? A prioridade é pregar política. A prioridade é fazer a cabeça dos irmãos para votarem em políticos do teu partido, da tua igreja, que não representam os interesses de Cristo. Não representa o interesse de igreja, representa o interesse do pastorado, mas de Deus não. Deus nunca precisou disso. Aliás, o próprio Cristo disse o seguinte, dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Se Cristo quisesse isso, ele tinha nascido no palácio de Pôncio Pilatos, ou tinha nascido no palácio de César. Mas hoje está tudo mudado. Aquilo que era certo virou errado e o que é errado virou certo. É isso aí. A igreja de púlpito falando essas coisas, gente. É incrível. Procurem eleger os nossos irmãos na fé. Para quê? Eu pergunto de novo. Qual o objetivo disso? O fato de eu eleger um deputado vai mudar minha vida espiritual aqui na minha casa? O fato de eu eleger um senador vai mudar alguma coisa no que eu tenho que fazer? As doutrinas de Deus são doutrinas de Deus, bíblicas. Nunca precisaram de políticos para dizer o que é certo e o que é errado.
Agora, político tem que dizer o que é pecado, o que é não? É nada, gente. Pelo amor de Deus. Glória, seja fiel a este nome, Assembleia de Deus do Brasil. Não, a gente tem que ser fiel a Deus, pastor. Nós devemos ser fiéis a Jesus Cristo, não à igreja, a Assembleia de Deus, ou a Universal, ou a Adventista, seja lá o que for. Devemos ser fiéis a Deus, não a pastores. Você tem, meu amado irmão, uma participação em toda essa igreja no território nacional. Tem nada, nenhum membro ganha absolutamente nada, só dão seus dízimos, dão suas ofertas e dão seus votos. Em contrapartida, nada, só leseira mesmo. Senhoras e senhores, fiquem comigo, vocês estão no Critica Brasil, ouvido pelo jornal Estado de São Paulo. O pastor que acaba de falar, Bezerra da Costa, confirmou tudo o que dissera e disse mais. Quando o prefeito de uma cidade precisa de uma verba, é evidente que mandamos o pastor da nossa igreja para que ele tenha conhecimento com o prefeito. O nosso deputado vai entender, naturalmente, se a verba for coisa lícita, mas pelos canais oficiais. A igreja não tem qualquer compromisso político. O candidato da minha igreja, eu ponho ele no púlpito, eu ponho ele na minha casa, eu ponho ele no meu carro, eu ponho ele aonde quiser, disse o pastor. Quem trouxe a política para o Ministério da Assembleia de Deus fui eu, porque entendi que existem interesses da igreja especialmente legais. E ainda fala especialmente legais. Já foi tempo, já faz muito tempo, que Cristo deixou de ser realmente o cabeça da igreja. Senhora, que horror, né? Transparência maior impossível. Bezerra da Costa e seu rebanho apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro e estão de olho nessa eleição de novo. Agora, já na Igreja Universal do Reino de Deus, o negócio está pegando, gente. Um negócio está pegando. Há uma crescente insatisfação na cúpula da Igreja Universal em relação ao governo Jair Bolsonaro. A avaliação de Edir Macedo, dos principais pastores, é que Bolsonaro é mais preocupado com os filhos do que com o povo, nas palavras de um dirigente da cúpula da igreja. Na visão da Igreja Universal, Bolsonaro é um líder frágil que ignora o sofrimento do povo em nome de defender os filhos. A explosão do desemprego, o crescimento da miséria, a volta da fome com força, a insensibilidade com as mortes causadas pela Covid, tudo isso constataria com o empenho do presidente para defender seus 4 filhos, que são alvo de investigação: Flávio, Eduardo, Carlos e Renan Bolsonaro. A Igreja Universal tem sido uma das denominações mais próximas de Jair Bolsonaro, tendo apoiado Bolsonaro nos templos e na programação da TV Record, também de propriedade de Edir Macedo. Ou seja, nesse momento, inclusive, a Igreja Universal avisou, Edir Macedo surpreendeu Jair Bolsonaro e disse que vai decidir sobre se apoia, se mantém o apoio a Bolsonaro nessas eleições de 2022 até final de março, ou se vai apoiar outro candidato. Essas foram as palavras de Edir Macedo, que surpreendeu o clã Bolsonaro, que parece que estão vendo o Edir Macedo abandonar a barca furada. É isso que vocês ouviram. Infelizmente, muitas igrejas são grandes e têm donos. O que eu discordo é que igreja tenha dono. Igreja tem que ser uma instituição sem fim lucrativo mesmo. O que adianta ser sem fim lucrativo se, no final de tudo, o pastor, o dirigente, o bispo pega toda a grana e fica milionário? Porque se não fosse assim, não teria. Pastores têm que ter salário, inclusive o presidente, e não serem donos do dinheiro. É isso que faz. Então, acabam negociando suas influências dentro da igreja como se a igreja fosse um bando de gado pronto a votar naqueles que eles abençoam. Gente, pelo amor de Deus, é incrível. Mas vamos lá. Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi duro relator da ação penal, que se tornou conhecida como Mensalão, julgamento que promoveu diversos justiçamentos de cunho político partidário no lugar de se ter buscado a justiça, anunciou a jornalista Daniela Pinheiro, do UOL, que se desfiliou do PSB. Ele reclamou da sigla por jamais tê-lo ouvido para nada, frisou, desde que se recusou a ser candidato a presidente em 2018. O ex-ministro do Supremo teria dito então por telefone: não tem plano B, estou livre, estou solto. Inclusive, deixando claro para a jornalista que a união do ex-presidente Lula com o governador Alckmin, sem partido,
É uma jogada de mestre, disse Barbosa. Ele disse, só um cara muito experiente politicamente para fazer um troço desse. Mas acha que o Partido dos Trabalhadores está comemorando muito antes da hora, disse ele. Olha, eu não vejo o Joaquim Barbosa como grande coisa, entendeu? Não vejo como grande coisa. Eu vejo que foi um autoritário dentro do Supremo Tribunal Federal, que discutia, batia a boca com todo mundo, sabe, um cara muito descortês. Embora concorde com ele em algumas coisas, mas não me enche, não votaria nele. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, arrebente a boca do sapato. Vamos ver aqui, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Olha, o Moro deu entrevista e ele disse que o Kim Kataguiri fez não foi defender nazismo, foi uma gafe falada. Olha o que ele disse. Vamos ver. Ele já pediu as desculpas a todas as pessoas, como tem que ser. Tem realmente que pedir desculpas nesse caso. Agora, ele tem um histórico como parlamentar, não vamos apagar esse histórico, porque ele cometeu esse erro brutal, tá? Mas não reflete o que ele pensa, foi uma gafe verbal. Não, eu disse que ele cometeu um erro brutal. Agora, quem tem que responder por isso é ele, não eu. Não queria a sua opinião. Então eu falo sobre isso. por mim e digo as minhas palavras. Então o senhor considera uma gafe e não um crime? Considera gafe e não crime. Mas, enfim, o Sérgio Moro é o Sérgio Moro. O gafe falada, o gafe, seja lá do que for, é chamar a esposa de conja, né? Isso é a gafe grande. Agora veja como os fake news são produzidas, gente. Esse vídeo eu já tinha aqui há uma semana, mas seria bom você dar uma olhada. Olha isso aqui. Olha isso. Vamos ver. Tá usando. E essa da camisa aí, brother? Não, gente, esse aqui não é o vídeo, é o outro vídeo que eu quero mostrar. Aqui. Olha aí, gente, o garotinho ali, não é? Parece que o garoto vai cair, que ele está ali numa barragem, não é? Numa usina elétrica, hidrelétrica. Olha isso, gente. Que coisa, hein? Opa! Quase que o garotinho cai. Já pensou esse acidente? Mas presta atenção no vídeo todo. Breakdown. Olha aí como é que é. Ele estava sendo numa calçada normal, gente, numa praça. Aí fizeram fundo lá e colocaram isso. É assim que são produzidas as fake news, pessoal. Ai, ai, ai. Na noite desta quinta-feira, revelou-se que a PF revelou, afirmando que no Supremo Tribunal Federal, que uma milícia digital usa a estrutura do chamado Gabinete do Ódio, grupo formado por aliado de Jair Bolsonaro e que atuaria até mesmo dentro do Palácio do Planalto. O jornalista Reinaldo Azevedo informou na manhã desta sexta-feira que o relatório da PF sobre as milícias digitais tem um revelador depoimento do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Ele confessou ter recebido Sarah Winter e amigos trogloditas no Palácio da Alvorada, escreveu Azevedo, e completou: deu até conselho, ouviu que algo haveria contra o STF, não fez nada, limitou-se a atuar como coach de fascistoide, também recebeu Alan dos Santos. Demita-se, disse Reinaldo Azevedo. Vou colocar aqui o Twitter dele para a gente ver. Olha como ele falou. Relatório da PF traz depoimento de Augusto Heleno. Ele confessa ter recebido Sarah Winter e amigos trogloditas em palácio. Deu até conselho. Ouviu que algo haveria contra o STF. Não fez nada. Limitou-se a atuar como coach de fascistoide. Também recebeu Alan dos Santos. Demita-se, disse. Agora vamos aos números da nova pesquisa IPESP que saiu hoje, divulgada hoje. Intenções de votos para presidente. Ali, a primeira estimulada diz: Lula fica com 44, Bolsonaro 24, Sérgio Moro 9, Ciro Gomes 7, João Dória 2, Simone Tebet 1. Também no cenário número 2, Lula fica com 44, Bolsonaro 25, Ciro Gomes 9, João Dória 3, Simone Tebet 2. Agora, gente, tem uma situação aqui que eu quero falar para vocês. Que nesse cenário
que eu mostrei, estava sem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro e o Ciro estão empatados em todas as pesquisas. Em caso de segundo turno, Lula vence em todos os cenários. Contra Bolsonaro, segundo colocado na pesquisa, o petista tem 56% ante 31% de Bolsonaro. Contra o ex-juiz Moro, Lula tem 55% ante 32% do juiz Eco. Na pesquisa, Jair Bolsonaro é o campeoníssimo de rejeição. 62% dos eleitores pesquisados pelo IPESP disseram que não votariam nele de jeito nenhum. João Dória é o vice-campeão de rejeição, com 59%. Sérgio Moro, ex-juiz parcial e investigado, tem 55% da rejeição e Ciro Gomes, 45%. O ex-presidente Lula é menos rejeitado que eles, com 43%. Olha, gente, isso aqui eu peguei do Twitter, né? E meu pai que foi se fantasiar de vampiro e acabou virando Michel Temer. Tá igualzinho. A moça que colocou aí. Tem mais essa. A verdade sobre a transposição do Rio São Francisco. Bolsonaro só apareceu para tirar foto. Lula e Dilma fizeram 88% das obras. Michel Temer fez 5%. Bolsonaro apenas 7% das obras e bate foto para dizer que foi ele. Isso é verdadeiro fanfarrão. Agora, gente, não é implicância não, mas me digam com quem essa galinha se parece. Vamos lá, pessoal. Com quem essa galinha se parece? O que vocês acham? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... É muita sacanagem, né, pessoal? Não é implicância não, mas que parece, parece. Não parece? Senhoras e senhores, Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a confiabilidade do voto por urnas eletrônicas, mais uma vez sem apresentar provas desde a adoção do sistema de votação no Brasil em 96, nunca houve comprovante de fraude nas eleições, comprovação de fraude. Durante uma live transmitida em suas redes sociais, ontem, né, Jair Bolsonaro disse que o Exército identificou dezenas de vulnerabilidades sem especificar quais seriam e ainda cobrou resposta do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a reportagem do jornal Estado de São Paulo, que ouviu oficiais da ativa, o Exército fez questionamentos técnicos ao TSE sobre o funcionamento e a cadeia de custódia de urnas. O teor é sigiloso. Eles questionam, por exemplo, onde ficam armazenadas as urnas antes da distribuição aos locais de votação, o tipo de conectividade que elas têm, quais pessoas têm acesso às urnas, como é feita a totalização de voto, para onde vai, para onde vem, aonde ficam armazenados. O Exército está querendo saber muita coisa, né? Aonde é que vai a urna, onde é que vai isso? Para isso tem OAB, para isso tem Ministério Público, o próprio sistema Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, o Exército já faz, né, acompanha todas as votações no Brasil todo. Agora quer saber onde fica, onde não fica, onde que está? Para quê? O Exército não é órgão consultivo, o Exército não é órgão fiscalizador. Quem que deu poder para o Exército agora ser órgão fiscalizador? Para isso nós temos o Ministério Público Federal, que fiscaliza, que investiga. Agora o Exército quer pagar de quê? Virou o órgão fiscalizador, o órgão censor, né? Está acima do bem e do mal. E aí o Bolsonaro disse, olha, o Exército pediu aí, e já, não é, esgotou o prazo, venceu ontem. Como se o Exército tivesse prazo. Ele dá prazo para o Tribunal Superior Eleitoral agora, o Exército que dá prazo. O Exército não tem autoridade para dar prazo para ninguém. Só tem direito, autoridade para dar prazo para soldado, para general, para coronel. Mas para as instituições não tem essa autoridade. Olha, eu vou dar tanto prazo para o Tribunal Superior Eleitoral me explicar. Quem determina é a Justiça. É o Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Eles que dão prazo. Agora, o Exército dá prazo para o TSE? Me poupe, né? O Bolsonaro querendo utilizar o prestígio das Forças Armadas para o tempo todo incendiar a gadaiada, que adora gritar, o mito é isso, o mito é aquilo, meu Deus do céu. Me poupe. Isso aí está mais do que provado. O secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN, Jens Stoltenberg, voltou a alertar hoje para o risco real de um novo conflito armado na Europa, dizendo que a Ucrânia pode ser invadida a qualquer momento pela Rússia. Ele está falando o tempo todo, porque está doido. É aquele que, sabe, tipo assim, cospe aqui na minha cara para ver. Os Estados Unidos estão louquinho pela guerra, então fica incentivando o tempo todo a Rússia e
a Ucrânia para entrarem em guerra. Essa é a verdade. Aí o pessoal diz, não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Está tudo tranquilo? Por que a fronteira dos dois países está cheia de soldados, milhares de soldados? Nada está tranquilo enquanto os homens de guerra querem guerra. Senhoras e senhores, olha esse gesto, gente. Eu vi no Twitter, gostei muito e compartilho com vocês. Olha isso, eu vou colocar em tela cheia. Olha o rostinho dela, gente. Olha o rostinho dessa senhora com a felicidade. Pequenos gestos fazem alguém sorrir. Olha, gente, eu quero agradecer a audiência de vocês. Isso me emocionou muito, é porque um garoto, né, comprando aí a flores daquela senhora que estava vendendo flores e ofereceu flores para ela. Eu vendo esse vídeo, e eu já há muito tempo que eu imaginei que iria fazer isso. Agora, todas as vezes, todo sábado, a gente vai fazer alguém sorrir no meio da rua. A gente vai gravar, fazer algum gesto que as pessoas sorriem, porque a gente faz isso, mas nunca grava, nunca mostra para ninguém, não é? Então, a partir da semana que vem, nós vamos estar com esse quadro também no Critica Brasil, fazendo alguém sorrir. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Amanhã tem palestra aqui às 16 horas. Grande abraço, fiquem comigo. Se inscrevam no canal, participem. Que Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus.